Olá, pessoal. Sou o professor Lindinarte, certo? Nós vamos trabalhar esse ano a disciplina de matemática com vocês e, naturalmente, iniciando as nossas aulas no formato remoto, mas, posteriormente, esperando, esperançoso que isso passe o mais breve possível e a gente possa retornar com as nossas aulas presenciais. Por enquanto, vamos aqui no formato remoto. Bom, nessa primeira aula, nós vamos retomar um tema bastante simples, de fácil compreensão, ok? O que é que acontece? Bom, nós vamos rever a chamada teoria dos conjuntos, certo? E esse é um tema bastante simples de compreender, porque nós temos aqui na teoria dos conjuntos a definição de conjunto, elemento de um conjunto, pertinência entre elemento e conjunto, como sendo chamados de conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? São aqueles que são aceitos sem que haja a necessidade de uma definição prévia, certo? Aquele que você consegue compreender sem que haja uma definição. E é simples de você compreender. Vamos lá, vamos para os exemplos aqui, certo? Então, nós temos uma coleção de revistas, é um conjunto. E aí, cada uma das revistas será um elemento que faz parte daquele conjunto. Então, vejam só, nessa primeira situação, nós temos a coleção para indicar o conjunto, cada uma das revistas para indicar o elemento do conjunto e o fato de cada revista fazer parte daquele conjunto. Logo, se eu estou me referindo a esse conjunto, a essa reunião, essa coleção de revistas como um conjunto, se eu disser uma cadeira, não vai fazer parte desse conjunto, né? Porque eu estou me referindo a quê? A objetos específicos que são revistas. Bom, se eu falo da questão que os alunos de sua sala de aula compõem um conjunto, formam um conjunto. Então, cada um de vocês é um elemento que pertence àquele conjunto. Então, vejam que essa definição, certo? De conjunto, elemento de um conjunto e pertinência, eles são simples de você compreendê-los. Não precisa ter uma definição. Ah, tipo, conjunto é isso, isso, isso. Elemento é isso, isso, isso. Você consegue compreender sem que haja uma definição, certo? Então, por isso que nós colocamos aqui o fato dele ser de fácil compreensão. O que é que acontece? Bom, no nosso próximo tópico, nós vamos ver agora como nós representamos um conjunto, certo? Então, inicialmente, nós temos que frisar o quê? Todo conjunto ele precisa ser nomeado, certo? Digamos assim, ele precisa ser batizado. E aí o que é que acontece? O conjunto ele tem um nome dado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Você pode escolher qualquer uma, desde que ele esteja no formato maiúsculo, certo? E quando os elementos desse conjunto forem letras, essas letras têm que aparecer no formato minúsculo. Então, gente, isso é uma regrinha básica que nós temos que prestar atenção, ok? Quando vocês forem representar um conjunto lá na atividade, aí você tem que lembrar, eita, o professor falou que o nome do conjunto tem que ser uma letra qualquer, só que ela tem que estar no formato maiúsculo, certo? E quando os elementos forem letras, então as letras têm que estar no formato minúsculo. São regrinhas básicas que a gente tem que memorizar, certo? Bom, aí existem três formas da gente representar o conjunto, como vocês podem ver aí, certo? Nesse slide. Nós temos a chamada representação tabular, a representação por um diagrama de Venn e a representação por uma propriedade. Como é que funciona cada uma delas? Bom, a representação tabular, nós podemos chamar também de representação por extenso, ou seja, é aquele que você vai escrever todos os elementos daquele conjunto, ou nem todos, nós vamos ver lá um pouquinho mais na frente, separando cada elemento por vírgula, certo? E, em alguns casos, usando ponto e vírgula.
Vamos ver aqui, ó, o exemplo aqui. Bom, se a gente observar aqui, ó, o exemplo, conjunto A é igual, abre chaves, aí eu tenho os elementos A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U, fechou chaves. Então, a representação tabular ou por extenso, nós teríamos essa característica, ou seja, os elementos são escritos separados por vírgula, ou, em alguns casos, utilizando ponto e vírgula. Vamos ver aqui, ó. Conjunto B é igual. Então, abre chaves, 3,2, ponto, vírgula, 4,5, ponto, vírgula, 8,9, fechou chaves. Então, veja que aqui, como o conjunto era formado por números decimais, então, eu tive a necessidade de utilizar o quê? Ponto e vírgula, para separar os elementos. Outra, outra característica bastante simples de vocês compreenderem, então, isso ocorre muito. O conjunto, ele recebe a nomeação por uma letra maiúscula, e aí ó, vem ó, sinalzinho de igual, certo? Não esqueçam desse elementozinho aqui importante, ó, sinalzinho de igual, aí sim, ó, abre chaves, escreve os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula, fechou chaves. Então, prestem atenção nessas características simples de representação, certo? Isso é importante na hora da atividade. Bom, aí olha só, nós vimos que temos que observar também a chamada relação de pertinência, que é o quê? O fato de dizer um elemento faz parte do conjunto ou ele não faz parte. E aí, essa representação, essa relação de pertinência, ela pode se dar, gente, ó, de modo simbólico. Então, notemos que, vejam só, o elemento U, ele pertence ao conjunto A. Então, essa relação aqui, ó, de pertence, certo? Essa relação de pertence, ela está se dando o quê? Ó? Essa relação aqui de pertence está se dando através de um símbolo, certo? Que nós chamamos de o símbolo de pertinência, o símbolo de pertence, quer dizer, faz parte do conjunto. No exemplo seguinte, nós temos ó, o elemento A não pertence, certo? Ele não pertence ao conjunto B. Então, ó, essa relação não pertence se dá agora através do símbolo negativo aqui, ó. O símbolo não pertence. Então, o mesmo portado nós temos essa. Então, essa relação de pertence e não pertence pode se dar aqui, gente, através desses dois símbolos. Pertence, não pertence. Quer dizer, o elemento faz parte do conjunto, o elemento não faz parte do conjunto. Então, veja que realmente o elemento U, ele está aqui, ó. Ele faz parte do conjunto A. Já o elemento A, ele não aparece aqui no conjunto B, certo? No conjunto B nós temos exclusivamente números decimais. Então, logo, não tem como esse elemento fazer parte, certo? Bom, o que é que acontece? Nós temos agora a representação por um diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Nada mais é do que uma linha fechada sem que haja entrelaços entre elas. E cada um dos elementos são escritos no seu interior, demarcado a sua posição por um ponto. Então, vamos ao exemplo aqui. Ó. Então, nós temos aqui o conjunto A. Então, vejam, uma linha fechada, sem que haja entrelaços, certo? E os elementos estão dispostos dentro dessa linha, certo? Tendo a posição dos elementos demarcados por um pontinho. Então, nós temos aqui ó, o L, o U e o A, certo? Então, nós temos aqui essa representação. Novamente, ó, os elementos são letras, então nós teríamos o quê? Ó? A necessidade de escrever essas letras em formato minúsculo. Outro segundo exemplo, conjunto B, certo? Então, nós temos novamente uma linha fechada, sem que haja entrelaços entre elas, certo? Entre essas linhas, dentro dos elementos, ó, demarcados por pontos. Então, um pontinho para identificar o elemento 1, um pontinho para o 3, um pontinho para o 5, um pontinho para o 7, um pontinho para o 9, certo? Então, essa seria
a representação pelo diagrama de Venn, certo? Qual seria o próximo? A representação por uma propriedade. Vamos frisar nisso aqui, gente. Por quê? Essa representação por propriedade, ela é ideal, digamos assim, quando você tem um conjunto formado por muitos elementos, ou até mesmo um conjunto infinito, certo? Que nós vamos tratar mais na frente, mas já dando uma pincelada aqui. O que é que acontece? Porque é muito mais fácil você representar todos os elementos por uma propriedade. Então, como é que se dá? Usa-se uma certa nomenclatura. Então, mais uma vez, uma letra maiúscula, sinalzinho de igual, certo? Abre chaves, e aí preste atenção nessa leitura aqui, ó. Sempre começa com isso. X, tal que X, e aí eu venho o quê? Eu venho e descrevo a propriedade que representa os elementos. Certo? Vamos lá. Olha o exemplo. Bom, eu tenho conjunto A é igual, abre chaves, a X, tal que X, ó a propriedade, é país da América do Sul. Então, eu não preciso escrever os elementos Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, certo? Ou seja, basta você utilizar o quê? Uma propriedade. Então, qual é a propriedade para que os elementos façam parte desse conjunto? Ou seja, todo elemento X, sendo que X tem que ser país da América do Sul, certo? Então, aqui, Brasil faz parte desse conjunto, pertence ao conjunto. Já, se a gente observar, já a Espanha já não iria pertencer a esse conjunto, certo? Então, vejam que aqui eu utilizei o quê? Eu utilizei uma propriedade para representar todos os elementos. Exemplo B. B é igual, abre chaves, novamente, vejam que sempre começa com essa mesma característica, X, tal que X, é planeta do sistema solar. Então, eu não necessito, certo? Eu não preciso escrever todos os planetas. Basta representar através dessa propriedade, certo? Bom, então, passado esse tópico, o que é que nós temos na sequência? Vamos lá. Bom, no próximo slide, nós vamos abordar o quê? A questão do conjunto unitário e o conjunto vazio. Também são conceitos bastante simples de você compreender, certo? Como o próprio nome já sugere. Bom, o que seria o conjunto unitário? Aquele formado por um único elemento, certo? Simples de você compreender. Então, vamos lá, o exemplo aqui. Conjunto A igual, abre chaves, X, tal que X, é a estrela do sistema solar. Então, se a gente observar, nós temos um conjunto na forma de uma propriedade, só que se a gente colocar para o formato tabular, o que é que acontece? Esse conjunto, conjunto A é igual, abre chaves. Então, quem é a estrela do sistema solar? Sol. Então, nós temos um conjunto unitário, simples, né? B igual, abre chaves, x, tal que x, é um número e x vezes 5 é igual a 15. Vou destacar aqui, certo? X vezes 5 é igual a 15. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma igualdadezinha simples. Nessa igualdade, o que é que acontece? Para que ela possa se tornar verdadeira, esse x ele só pode assumir um único valor, que é quem? O número 3. Certo? Ou seja, se eu colocar aqui o número 3 no lugar do x, nós teríamos 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, essa sentença ficaria verdadeira. Não é isso? Uma equaçãozinha simples. Então, logo, novamente, o conjunto B, ele seria um conjunto unitário. Então, B é igual, abre chaves, um único elemento, elemento 3. Certo? Bom, conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. E existem duas maneiras de você representar esse conjunto vazio. Você pode
indicar através do símbolo, esse símbolo próprio para conjunto vazio, ou você pode escrever duas chaves, certo? Uma aberta e outra fechada, sem colocar nada dentro, certo? Então, nós temos essas duas formas. Ou você pode utilizar o próprio símbolo do conjunto vazio, ou você pode escrever duas chaves, uma aberta e outra fechada, sem nada dentro, certo? Vamos aos exemplos aqui, apenas para frisar. Bom, conjunto B é igual x, tal que x, é estado da região centro-oeste, banhado pelo mar. Então, se a gente observar, né, se eu estou me referindo aos estados da região centro-oeste do nosso país, logo eu posso deduzir que nenhum daqueles estados é banhado pelo mar. Logo, esse conjunto B aqui seria um conjunto vazio, certo? Então, aqui eu coloquei, o conjunto B é igual ao conjunto vazio. Utilizei o símbolo. Porém, lembrando, eu poderia utilizar aqui, conjunto B é igual, abre chaves, fechou chaves, sem colocar nada dentro, certo? Bom, vamos lá. Qual seria o nosso próximo tópico? Espero que vocês estejam compreendendo. Eu falo um pouco rápido, mas qualquer coisa, gente, como o vídeo vai estar lá sempre disponível, abre novamente e aí talvez esclareça melhor. Bom, no próximo tópico nós temos a definição que eu até já havia colocado anteriormente. Conjunto finito, conjunto infinito, certo? O que seria o conjunto finito? É aquele que podemos contar seus elementos e chegar ao fim da contagem, né? Ou seja, é um conjunto que eu posso iniciar, ou seja, ele vai ter um elemento inicial e eu vou contar os seus elementos e vou chegar ao final, ou seja, ao primeiro e ao último elemento. Por mais que ele seja extenso, mas eu posso determinar quem é o primeiro elemento e quem é o último, certo? Então, por exemplo, aqui, conjunto A igual segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Novamente, cada elemento separado por vírgula, certo? E nós teríamos o quê? Um conjunto finito. Eu tenho o primeiro elemento, que é a segunda, e tenho o último aqui, nesse caso, que é o domingo. Então, nós temos o começo, nós temos o fim, certo? Então, conjunto finito. Podemos também, aí, como eu falei, a propriedade, quando você representa o conjunto pela propriedade, ele se torna até mais adequado em algumas situações. Porque, por exemplo, conjunto B é igual a x, abre chat, né? X, tal que x, é aluno da Escola Estadual João Alves de Mello. Então, nós temos centenas, né? Várias centenas, não sei se chega a mais de 1.000 alunos, mas eu acredito que sim, se brincar, se juntar todos os turnos, né? Então, o que é que acontece? Nós teríamos um número bastante considerável de elementos. Se eu fosse descrever pela forma extensa, ficaria, né, quase que cansativo. Poderíamos representar, sim. Porém, nesse caso, esse conjunto finito seria o ideal que você representasse por uma propriedade. Então, quando eu digo aqui, x tal que x é aluno da Jan, ou seja, eu estou representando todos os alunos que são matriculados nessa escola, certo? Então, por isso que a representação por uma propriedade é o mais adequado quando nós temos o quê? Quando nós temos um conjunto bastante extenso, mesmo que ele seja finito, certo? Bom, e o conjunto infinito, né? É aquele que, por mais que se avance na contagem, você sempre terá novos elementos, quer dizer, você nunca vai parar de contar os elementos desse conjunto. Aí eu peguei dois exemplos aqui simples de a gente compreender. O conjunto P, se referendo ao quê? Aos números pares, então, conjunto P é igual, abre chaves, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticência. Vou frisar aqui, sinalzinho aqui, certo? Não está muito bem, a minha coordenação aqui não é muito boa, mas dá para a gente compreender. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, sempre característica do conjunto infinito, a necessidade
do pontinho, dos 3 pontinhos de reticência, certo? Então, quando tiverem lá na atividade, prestem atenção, certo? Ah, o professor solicitou, dê um exemplo de um conjunto infinito. Então, o aluno escreveu alguns elementos, fechou chave e acha que dá a resposta adequada. Não. Se foi um exemplo para conjunto infinito, beleza. Eu não posso escrever todos os elementos, mas o que é que acontece? Eu posso escrever alguns elementos dessa sequência e no finalzinho acrescentar o sinalzinho de reticência para indicar o quê? Indicar que existe continuidade, certo? Então, essa também é uma característica simples do conjunto infinito, certo? Sinalzinho de reticência. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, conjunto I igual, novamente, abre chaves, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, todos os elementos separados por vírgulas, sinalzinho de reticência no final, para indicar que nós estamos tratando aqui de um conjunto que terá continuidade, ou seja, que se estende ao infinito. Ok? Então, chama atenção para esses pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na hora das atividades. Por quê, gente? São conceitos, como eu falei, simples de compreender. Então, quando você, lá na atividade, você representa o conjunto infinito e esquece de colocar o pontinho de reticência, o professor ele não pode fazer vista grossa para isso. Por quê? Porque, na verdade, você, não colocando o sinalzinho de reticência, você está indicando um conjunto finito. Certo? Então, preste atenção nesses detalhezinhos, porque será os detalhezinhos que vai fazer a diferença no final, né? Na hora da correção da atividade, seja a que nós vamos postar para vocês aqui, ou seja, a atividade do final do bimestre, né? Já que esse tema vai ser abordado novamente lá. Ok? Vamos ao próximo tópico. Bom, no próximo tópico nós temos o quê? Novamente, um conceito simples de você compreender, que é a igualdade e a desigualdade de conjuntos, certo? Bom, a igualdade simples de você compreender, eles são iguais quando possuem os mesmos elementos, né? Então, eu estou comparando 2, 3 ou mais conjuntos. Se todos os conjuntos tiverem os elementos iguais, eles são conjuntos iguais, né? Ou seja, se todos os elementos de um fizer parte do outro, logo eu tenho conjuntos iguais. Aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente apenas compreender melhor a situação. Então, eu tenho aqui o conjunto A, representado na forma tabular. Então, A igual, abre chaves, 1, 3 e 5, certo? 1,3,5, então os elementos são esses. E tem o conjunto B, que está representado por uma propriedade. Então, conjunto B é igual a x, tal que x é ímpar, positivo, menor que 7. Então, o que é que acontece? Se eu fizer a tradução do conjunto B, certo? Olha o que é que vai acontecer. Então, aqui, nós temos o conjunto A, que já está na forma tabular, fazendo a tradução do conjunto B. Se ele fala que são números positivos menor do que 7, então, logo, eu estou me referindo ao quê? Aos mesmos elementos, ao 1, ao 3 e ao 5. É isso? Então, vejam que os dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Logo, A é igual a B. Então, eu comprovei realmente que, embora os conjuntos estejam representados de maneiras diferentes, um está representado na forma tabular, o outro por uma propriedade, mas depois, né, ao final das contas, os dois conjuntos eram iguais. Então, conjunto A é igual ao conjunto B. Ok? O que é que acontece agora?
questão da desigualdade, que nós podemos chamar também de diferença. Então, dois conjuntos eles são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um e não pertence ao outro, né? Ou seja, existe um elemento que faz a diferença, né? Ou seja, ele vai fazer parte desse conjunto, mas não vai fazer parte do outro, certo? Então, um exemplo aqui apenas para a gente também reforçar isso aqui, ó. Então, se A é igual a abre chaves 9, 11, 13, reticência, ou seja, é um conjunto infinito, certo? E B é igual a x, tal que x é ímpar, positivo, igual ou maior que 7, então temos que, ó, vamos lá, vamos frisar aqui novamente. O conjunto A ele já está na representação tabular, certo? O conjunto B está escrito por uma propriedade. Então, qual é a propriedade que identifica ou caracteriza esses elementos? Ó, são números ímpares, todos eles positivos, certo? Que tem que ser igual ou maior que 7, certo? Então, um pouquinho rabiscado, desculpem, como diz a coordenação que não está muito boa, mas dá para vocês entenderem que eu estou frisando aqui qual é a característica, certo? Bom, então o que é que acontece? Trazendo ambos os conjuntos para a forma tabular, então, o primeiro já está, 9, 11, 13, reticência, né? Todos separados por vírgula. Bom, o que é que acontece? Quando eu vou traduzir o segundo, o que é que ele diz? A propriedade fala que tem que ser números ímpares, positivo, igual ou maior do que 7. Então, quando eu coloco aqui igual, então inclui o quê? O 7. Então, vejam só, eu começo a minha sequência com o 7 sendo o primeiro elemento, vírgula 9, vírgula 11, vírgula 13, vírgula reticência, ou seja, novamente, ó, conjunto infinito também, igual ao outro, só que existe o seguinte, ó, o elemento 7 faz parte do segundo conjunto, conjunto B, mas não faz parte do conjunto A. Então, por isso, nós temos aqui ó, que a é diferente de B, certo? Ou seja, o conjunto A ele é diferente de B. Se diferencia por quê? Porque o conjunto B ele tem o elemento 7 que o A não tem, certo? E nessa relação de diferença, tanto faz, eu posso dizer A é diferente de B, ou B é diferente de A, ou seja, é apenas uma ordem de comparação, mas, neste caso aqui, obedecendo a ordem que aparece, então eu posso dizer que A é diferente de B, certo? Então, vejam que realmente também aqui é um conceito simples. Igualdade, ou seja, quando ambos os conjuntos possuem os mesmos elementos. Desigualdade ou diferença, quando ao menos um elemento de um conjunto faz parte dele e não faz parte do outro. Ok? Vamos lá, qual seria o nosso próximo tópico? Bom, no próximo tópico nós temos o conceito do conjunto universo. Também bastante simples de a gente compreender, certo? O que é que acontece? No nosso conjunto universo, de um estudo, ou seja, ele é utilizado quando você está se referindo a um determinado estudo, nós representamos esse conjunto universo pela letra maiúscula U, e aí ó, é uma regra, né? Se eu estou falando de conjunto universo, então eu tenho que utilizar a letra U maiúscula. E é aquele ao qual pertencem todos os elementos relacionados com esse estudo, certo? Ou seja, é quando eu estou me referindo a todo o universo possível. Então, por exemplo, quando estudamos métodos de contagem, o conjunto universo seria, então, o conjunto universo, nesse caso, letra U maiúscula, é igual. Então, quais são os números que nós usamos especificamente no processo de contagem? São os números naturais. É o 0, para indicar que não tem nenhum elemento. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, e assim sucessivamente. Ou seja, o meu conjunto universo vai ser o quê? Vai ser todos os números que têm essa característica, ou seja, números que são usados para efetuar contagem.
Então, neste método, no método da contagem, o nosso conjunto universo seriam esses elementos, certo? Então, seria o conjunto formado por todos os números que podem resultar de uma contagem, né? Então, por exemplo, quando você fala lá na aula de biologia, no conjunto, ou quando você fala no estudo dos seres vivos, então, naturalmente, qual seria o conjunto universo na situação? Seriam todos os seres vivos, né? Que iria desde o minúsculo até o maior, né? Então, nós teríamos todos aqueles elementos, né, sendo considerados, ok? Então, quando a gente fala em conjunto universo, nós teríamos essa definição, ok? Ou seja, é o conjunto formado por todos aqueles elementos que compõem a situação do estudo, beleza? Então, é um conceito bastante simples. Eu acho que esse único exemplo aqui já é o necessário para que a gente possa compreender. Bom, o que é que acontece, gente, agora? Nós vamos, posteriormente a essa aula, postar uma atividade lá no grupo de vocês, certo? Como é uma atividade que vai ser padronizada para as 3 turmas, e nós estamos compondo um único grupo, eu já vou dar uma orientaçãozinha aqui básica. Quando vocês transcreverem a atividade para o caderno, certo? Responderem. Antes de tirar foto com a atividade respondida e enviar para o professor, não esqueçam, por favor, nome completo e a série, a turma, certo? Nós estamos nesse formato de aulas remotas desde o ano passado, e uma das nossas dificuldades enquanto professor foi ter esse retorno dos alunos. Alguns até mandavam, mas esqueci do básico: identificar nome e para a turma. Então, chegava foto de atividades, mas não tinha identificação. E aí ficaria difícil de você, digamos, fazer esse acompanhamento. Então, a primeira dica que eu deixo aqui, gente. Prestem atenção. Na hora que você tiver acesso à atividade, após respondido, tira uma foto com o nome completo, a série, manda para o professor, certo? Eu vou disponibilizar lá 2 formas de você enviar. Ou você vai enviar essa foto para mim pelo WhatsApp, no privado, vai lá como eu vou estar lá no grupo, vocês vão lá no privado, manda a foto, tranquilo, tendo essa identificação, ou eu vou disponibilizar também no e-mail, certo? Eu vou tentar acompanhar por esses 2 formatos. Beleza? Bom, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula, ok? Espero que vocês possam compreender e, desde já, gente, eu queria encerrar essa nossa aula dando um recado simples. Gente, aula presencial nós recuperamos depois. Então, do meu ponto de vista, do ponto da situação que nós vivemos com esse vírus aí que está aí ceifando vidas, que levaram já quase 400.000 pessoas. Então, nós não podemos brincar. Volta a repetir. Aula presencial, conteúdo, se recupera, que nós não recuperamos, infelizmente, se cada um de nós enfrentarmos esse vírus de peito aberto e, de repente, sermos mais uma vítima. Aí sim, depois de perder vida, isso ninguém se recupera, né? Nenhum familiar vai recuperar aquela dor. Então, que tenhamos consciência, vamos tentar manter o distanciamento, manter as
os bons hábitos, né, de higiene, e evitar, porque logo, logo vai chegar a vacina para todos, e aí sim, com fé em Deus, a gente vai voltar essas aulas presenciais com segurança, e aí sim a gente vai poder ter, como alguns já virou até moda, né, ter um novo normal. Então, no mais, eu desejo a vocês muita saúde para vocês, para seus familiares, para todos nós, na verdade, né? E que nós possamos, com fé em Deus, passar por tudo isso. Então, um abraço do professor Lindinarte e até a próxima, se Deus quiser.